Por que o ideal é eu seguir uma dieta mais alcalina ou me alimentar de alimentos mais alcalinos? Vocês já devem ter feito essa pergunta, afinal vocês seguem aqui meus vídeos e vocês sabem o quanto eu falo sobre seguir uma dieta mais alcalina ou básica e o quanto isso pode te favorecer muito mais para ter mais longevidade e viver com muito mais bem-estar. Primeira razão que o nosso corpo é 80% alcalino, básico, e 20% ácido. Então, o que isso quer dizer? É como se eu estivesse aqui numa grande sopa, imagina que eu sou uma sopa de sangue, e se eu fosse colocar um termômetro aqui no meu sangue, ele iria indicar que o pH, nessa forma química de a gente medir, estaria avisando que ele é alcalino. Então, quanto mais alimentos alcalinos e básicos eu consumo, quanto mais uma vida alcalina eu vivo, até mesmo os pensamentos positivos conseguem ser mais básicos, mais saúde eu tenho. Né? Mais num ambiente anti-câncer eu tô, mais num ambiente anti-inflamatório e melhor o meu corpo flui. Agora, o que acontece? Uma dieta atual que a gente vive, a gente come muitos alimentos ácidos, né? Muito alimento industrializado, muito álcool, muito farináceo, muito açúcar, muito café, muito lácteo e muito adoçante, muito diet, muito aditivo conservante que a indústria acabou inventando e a gente acabou mudando com a constituição do nosso corpo e aí que essas doenças novas começaram a surgir. E grande parte delas, a raiz do problema é de uma dieta ácida. E aí, falando sobre isso, né, eu tava pensando em dar um tema aqui sobre esse vídeo e eu desci, o universo me deu um grande presente, que de vez em quando eu compro uma água de coco aqui embaixo com o Gerson. E o Gerson, eu não tinha parado ainda para conversar com ele, e eu hoje batendo papo com ele, eu tava falando como a água de coco dele era boa, papapá, papo vem. E aí eu falei, eu cheguei num ponto que eu perguntei a idade dele. Ele falou, olha Karen, eu tenho 74 anos e sempre trabalhei, tenho uma boa disposição. Deu, Gerson, mas tu não tem quase nenhum fio de cabelo branco na cabeça? E eu fiquei muito espantada. E aí ele veio falando comigo que ele mora no interior aqui do Rio de Janeiro, e onde ele mora, ele só consome uma água que vem da nascente. Ele mostrou as fotos e falando de água, água, água. E eu aqui com o meu texto pronto para falar para vocês. E ele me falou que ele bebe essa água e tudo mais. E eu voltei, gente do céu, o cara não tem um fio de cabelo branco na cabeça, né? E o que acontece? Essa água que a gente ingere e que a gente tem contato nas grandes cidades, do chuveiro, da torneira, até a água mineral de garrafinha, ela passa por um processamento onde tem que se incluir flúor, cloro, e também alumínio na água para decantar com as impurezas. Nesse processo que a gente que eles têm que fazer para retirar essas impurezas, esses minerais eles entram em contato também com a nossa circulação, porque a sujeira é decantada, mas esses metais pesados, essas toxinas não conseguem ser liberadas com tanta exatidão assim. E quando a gente começa a ingerir muito flúor, a gente começa a ver, isso até é visto em alguns exames aqui de laboratório de alguns pacientes, onde dá para ver quantidade de flúor na urina. E o flúor está relacionado até em grandes sociedades em diminuição de QI, porque ele realmente afeta o nosso cérebro, principalmente o alumínio também. O alumínio ele é encontrado em pacientes com Alzheimer e pessoas com muita dor de cabeça também tem muita depósitos de alumínio no cérebro. E o que acontece é que a gente tem essa água ácida no dia a dia que a gente está ingerindo, e essa água ácida anda nos oxidando. Por isso a grande diferença de uma pessoa de 70 anos numa grande cidade, cheia de cabelo branco, e uma pessoa que vive no campo. Essa pessoa no campo ela está ingerindo uma água que é alcalina, antioxidante e tudo mais. Uma água ácida, ela tem libera muitos radicais livres, e a gente demanda de muitas hidroxilas, muitos Hs, para alcalinizar. Já uma água alcalina do campo, ela tem muito oxigênio, ela oxigena as células e ela passa por esse processo de preservação das células. Mas aí o que fazer com isso? Minha grande dica que eu quero trazer aqui hoje para vocês é algo já hoje praticável e que eu mesma pratico na minha casa há muitos anos e também passo para alguns pacientes. A melhor água que você pode encontrar é a água alcalina. A água alcalina a gente tem nos campos, mas a gente também consegue fazer um processo de filtragem na nossa própria casa. Você já encontra algumas empresas que graças a Deus já estão sendo disseminadas no Brasil e no mundo inteiro, que são filtros de água alcalina. Então geralmente nesses filtros tem carvão ativado, onde retira esses metais pesados, são águas magnesadas, onde entra o magnésio, que é um grande mineral que a gente está com uma grande depleção no dia a dia. Esse mineral ajuda muito a regularizar o intestino, ajuda na nossa saúde cerebral e ajuda com a sensação de bem-estar, e é um grande mineral antioxidante.
Isso tudo porque, ao ingerir essa água alcalina, a gente consegue combater com esse processo de radicalização livre que ocorre com essa água comum que a gente ingere. Né? E quando a gente está nesse momento de ácido, né, dessa água que a gente ingere aqui nas grandes cidades, a gente tem a tendência, o corpo tem a tendência de se equilibrar roubando minerais do nosso organismo. Então ele rouba muito cálcio, muito magnésio e muito manganês também, que são minerais importantes aí para a calcificação óssea. Então, basicamente, o que você pode fazer é encontrar essas empresas e ter um filtro desse na sua casa. Esse filtro, geralmente, ele não tem um valor muito acentuado e você só vai, vez ou outra, trocar o filtro na sua casa e você vai ter essa água para fazer suas sopas, para cozinhar e você vai ter aí muito mais saúde. Eu indico que você procure esse tipo de água e que você vai sentir muito mais sensação de bem-estar. E se você tem problema de falta de cálcio nos ossos, você sente muita dor de cabeça, indisposição, cansaço e tudo mais, eu procuro que você já encontre alguma água aí perto de você. Se você não tem nenhum contato, eu não ganho nada com isso, mas eu vou deixar o contato de algumas empresas aqui embaixo no link que você pode inclusive compartilhar com alguns amigos para passar essa informação à frente. Espero que tenha sido útil essa informação sobre a água e que você utilize dessas dicas. Um beijinho e até o próximo vídeo.